irmão, minha irmã, a paz de Jesus e o fogo do Espírito Santo na sua vida, ocasionando em você um Pentecostes pessoal. Nós estamos aqui com mais um vídeo dessa série, onde estamos falando disso, da ação do Espírito Santo do Pentecostes. Agora, depois de tentarmos falar rapidamente, superficialmente, sem grande aprofundamento sobre a igreja, nós vamos continuar falando desses movimentos que acontecem pela ação do Espírito Santo, que aparecem no seio da igreja, na sociedade, na humanidade, nesses momentos de crise. Se você é novo por aqui, caiu de paraquedas ou foi convidado por alguém, seja bem-vindo. Eu me chamo Alvimar Pacheco, sou teólogo e a gente está conversando sobre pentecostalismo, renovação carismática, novas comunidades, neopentecostalismo e sobre um monte de coisa que as pessoas vão me perguntando e eu vou tentando responder também. Eu tenho um e-book sobre esses temas e a gente está se baseando nele para iniciar a nossa conversa, tá bom? Se você gosta desses temas, achou legal e quer continuar esse nosso relacionamento, eu vou ficar muito feliz de ter você aqui. Se inscreva no canal, ative aí o sininho para você receber os novos vídeos e o que mais? Comente o que você quiser, tá bom? Eu vou ler com carinho os seus comentários. Vamos lá? Foi em contextos críticos, grávidos, turbulentos, o que mais? Angustiantes, como esse que a gente está vivendo, que surgiu, por exemplo, o monaquismo. No primeiro milênio, com suas formas de vida eremítica, reclusa, pascolante, giróvaga, sarabaíta e cenobítica. Meu Deus, que nomes! Se você quiser, eu posso depois explicar o que é cada um. Ou você pode pesquisar, ou você pode me perguntar. Tá. O monaquismo tem a ver com os monges, tá? Numa outra conjuntura preocupante, né, principalmente por causa do comportamento da hierarquia da igreja, do clero, vivendo muita corrupção, muita avareza, muito pecado. O que surge? Isso já na Idade Média. Surgem as ordens mendicantes, os dominicanos, os franciscanos, né? São Francisco de Assis, os frades menores, né? E os frades pregadores, os franciscanos e dominicanos. Você vê como tudo precisa ser renovado. Como estão vivendo hoje os franciscanos e os dominicanos? Abandonaram o ideal inicial de seus fundadores? Ou ainda continuam vivendo radicalmente o carisma fundacional? No contexto da reforma ou revolução protestante, que alguns chamam, não sei se você gosta desses nomes, né? Reforma, revolução protestante, não sei. E do Concílio de Trento, antes e depois desses eventos, surgiram confrarias, oratórios,
congregações marianas, formando uma vasta rede de realidades laicais, ou seja, eram os leigos, não era o clero, eram os leigos que estavam ali encabeçando e vivenciando de maneira mais firme, forte e responsável, de maneira mais intensa a sua fé. Na segunda metade do século XIX, já aí com a Revolução Industrial a todo vapor, ou a todo combustível, nasceram o quê? Diante de toda a opressão, de todos os diante de toda a inexistência de direitos, da valorização da dignidade da pessoa humana, o que foi surgindo? Diante da pobreza, da marginalidade que foi crescendo nos grandes centros urbanos, o que nasce? Nasce as conferências de São Vicente, ou Vicentinas, do Beato, Santo, esqueci, é Santo, Frederico Ozanam. Bem, apesar de que essa questão de é beato, é santo, é venerável, isso é uma questão mais didática e metodológica da igreja, Porque essas pessoas, independente da igreja declarar que elas são santas ou não, elas são santas. Estão com quem? Todo mundo que está com Deus lá no céu é santo. Inclusive nossos parentes, que provavelmente a maioria deles não serão canonizados, são santos. Inclusive nós, batizados, confissão em dia, somos santos. A gente vai perdendo santidade no meio do caminho, A gente não vai ganhando, a gente vai perdendo. É por isso que São Paulo, nas suas cartas, São João também, vai chamando os membros da igreja de santos. Porque, aliás, somos templos do Espírito Santo. Vamos continuar a conversa? Onde que eu parei? Frederico Ozanam, São Vicente como chama? Conferência de São Vicente, Conferências Vicentinas. Os famosos vicentinos, Então o que teve também? Teve o apostolado católico de São Vicente Pallotti, o trabalho educativo de São João Bosco, incrível. A congregação hoje faz o mesmo que Dom Bosco fazia. O trabalho social do Beato Adolfo Kolping. Quem nunca participou de uma Kolping, Nunca foi numa Kolping. E muitas outras experiências associativas que confluíram no movimento católico com fins sociais. Este era fortemente encorajado pelo Papa Leão XIII. Sob o pontificado de Pio XI, cresceu a ação católica com as associações especializadas para diferentes idades e classes sociais, E nas primeiras décadas do século XX houve a difusão de numerosas organizações católicas internacionais que cobriam um amplo campo de ação, indo desde a família, as atividades profissionais, envolvendo as áreas da educação, cultura, política, comunicação social, da caridade e da promoção humana. Por que eu falei de tudo isso? Para dizer para você que, diante das necessidades das sociedades, da humanidade, da igreja, o Espírito Santo faz emergir, fluir, acontecer, aparecer movimentos, líderes,
comunidades, renovação espiritual. O Espírito Santo faz isso acontecer. Você concorda comigo, olhando para rapidamente, né? Aqui, rapidamente para essa história. Você concorda comigo? E aí a gente volta lá para o Concílio Vaticano II, que foi uma tentativa também de ser uma resposta renovada, renovadora para a humanidade, para a Igreja. Que alguns acham que acertou, outros acham que errou completamente. Aí vamos lá. Com o Concílio Vaticano II, reconhecendo com novo vigor a dignidade e a responsabilidade que caracterizam o cristão, em virtude de seu próprio batismo, não é? Não só se deu um forte impulso a todas as formas de associação, né? Porque realmente depois do Concílio Vaticano, bom, tudo isso explodiu, como fez também emergir, e isso nós não podemos negar, né? Tem como negar? Deixa eu ver. Não tem como negar. Depois do Concílio Vaticano II, surgiu, emergiu, explodiu, apareceu milhares de carismas, novas associações, chamados de movimentos eclesiais e novas comunidades. Além de novas categorias teológicas enraizadas na doutrina social da Igreja. Os anos após o concílio, onde várias sociedades viviam a contracultura, o êxodo rural, o inchaço das periferias das cidades, nas zonas urbanas, foram ao mesmo tempo esses anos foram, deixa eu achar a palavra, esses anos foram ao mesmo tempo de crescimento, que realmente cresceu, algumas realidades dentro da igreja cresceram muito, e ao mesmo tempo, como era um tempo novo, de renovação, de novidade, também foi um tempo de instabilidade para diversas realidades eclesiais, tais como a RCC e as recém-surgidas novas comunidades, e com elas um certo conflito. Sim, teve um conflito, sim, aberto, com as comunidades eclesiais de base e todos os defensores da teologia da libertação. Então, de um lado, acho que esses dois movimentos teve um embate maior, porque eles eram movimentos de base, que tinham mais adesão das pessoas. Então, de um lado, renovação, novas comunidades. Do outro lado, teologia da libertação e comunidades eclesiais de base. E sabe o que eu suspeito? Que, apesar de muitos fomentarem o confronto, né? Porque o desejo de muitos era que ambas se destruíssem, e talvez isso aconteceu. Mas no fundo, talvez os dois movimentos queriam apenas evangelizar, mas degladiando-se, talvez tenham se destruído para sempre e não tenham mais como recuperar os frutos perdidos, nem colher os novos frutos. Estou viajando, talvez. Bem, paralelo a esse cenário, cresciam inúmeras, mas são inúmeras, milhares, milhões de outras denominações cristãs, também com um discurso próprio e querendo demarcar seu espaço e conquistar fiéis.
É ou não é? Pensa a partir da década de 60, 70, anos 80, anos 90. Quantas igrejas, né, cristãs com nomes diferentes você viu surgir, aparecer, abrir, fechar, recomeçar, captar fiéis como se capta clientes, assim, aos montes, e muitas vezes fazendo uma pesca feia, né? Não gosto da pesca em aquário, sabe? Pescar peixe em aquário. Não gosto quando uma igreja evangélica pesca um católico e quando um católico pesca alguém de uma igreja evangélica, ou pior ainda, né? Dentro do catolicismo, um movimento pesca o católico de outro movimento para trazê-lo para esse movimento. Então ele era renovado, carismático, vamos trazê-lo agora para o movimento tradicionalista, conservador. Ele era da teologia da libertação, agora vamos trazê-lo para o outro movimento. Ou então o fulano era da tal igreja evangélica, da tal igreja protestante, agora vamos levá-lo para outra igreja evangélica que tem um verdadeiro batismo, a verdadeira doutrina. Tão ruim quanto as discussões e as degladiações, as brigas entre si. Pesca em aquário é uma coisa horrível. Tanto ladrão precisando ser convertido, tanta prostituta precisando de uma palavra, tanto drogado precisando da força do evangelho para se libertar, tanto alcoólatra esperando um anúncio vigoroso do poder de Jesus, tantas famílias destruídas. E os cristãos assim. Tem bastante tempo, né? Então assim. Isso naquele tempo, né? Pós-concílio. Ou será que ainda estamos assim? Eu acho que estamos. Parece que até estamos mais ainda, né? Colocou-se aí mais fortemente ainda a questão política, né? Então, teologia da libertação são os petistas, os carismáticos são do Bolsonaro, tal e tal igreja evangélica é de direita, tal e tal igreja evangélica é de esquerda, e meu Deus, e o evangelho não está sendo pregado, Jesus Cristo não está sendo anunciado, e as pessoas estão se perdendo. Os pobres estão sendo desassistidos. Órfãos e viúvas, então, nem se fala. Ninguém lembra que isso está escrito na Bíblia, né? Quantos filhos pródigos precisando do abraço do Pai. Que Deus nos perdoe, meu irmão, minha irmã. Que Deus nos perdoe. Pai do céu, em nome de Jesus, nós te suplicamos perdão e misericórdia, porque nós perdemos tempo em discussões vãs, em sofismas, em avareza, em pecado, em ambições chulas e vãs. Perdoa-nos, Senhor, porque deixamos de anunciar o Evangelho, a salvação de Jesus, a encarnação do Verbo, sua morte e ressurreição, ascensão, glorificação, o derramamento do Espírito Santo, a vida em comunidade, para anunciarmos programas partidários, para trabalharmos de graça, como bobas marionetes para os partidos políticos, para movimentos políticos, para personalidades políticas. Perdoa-nos, Senhor, pois não sabemos o que fazemos. O Senhor nos deu um mandato: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós nos perdemos, Senhor, de Ti.
nos perdemos uns dos outros. Nós dilaceramos o teu corpo místico que é a Igreja, em prol do nosso orgulho, da nossa vanglória, dos nossos raciocínios, para estarmos sempre certos. Perdoa-nos, Senhor, porque nós estamos fazendo com que o mundo jaz cada vez mais sob o maligno. Perdoa-nos, Senhor, porque estamos fazendo o príncipe deste mundo governar com liberdade sobre todas as almas. Perdoa-nos, Senhor, pela falta de testemunho, porque nós não estamos nos amando, nos perdoando, nos abençoando, orando uns pelos outros, fazendo uma comunidade de amor, de paz, de justiça acontecer em nosso meio. Perdoa-nos, Senhor, porque quando as pessoas olham para nós cristãos, elas não dizem mais: olha como eles se amam. As pessoas estão dizendo: olha como eles se odeiam. Perdoa-nos, Senhor. Derrama sobre nós o teu Espírito, para que possamos hoje nos converter, que os nossos lábios se abram para anunciar o teu santo Evangelho. Liberta-nos desse espírito demoníaco de briga, de rixa, de contenda. Mostra-nos, convence-nos, Senhor, de que estamos aqui para construir a civilização do amor. Estamos aqui para levar as pessoas para o céu. Estamos aqui para fazer a tua vontade. Senhor, abre os nossos olhos para que não sejamos mais manipulados pelo mundo e pela política deste mundo. Amém.